Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homem te vem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos aqui iniciar a nossa palestra da noite com o tema o Evangelho, Caminho para a Ética. Mas antes vamos ler uma mensagem, as Cartas do Cristo, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. As Cartas do Cristo nos traz a seguinte reflexão: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo, 2 Coríntios 3:3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios, propriamente humanos, na maioria das vezes costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Cristo gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhes conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade.
Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas a respeito das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. E assim, vamos aqui agradecendo a Deus pela oportunidade de trazer a reflexão da noite sobre a mensagem do Cristo, sobre o seu evangelho de amor. E vamos aqui agradecer aos amigos espirituais que se fazem presentes, nos trazendo as boas vibrações, os bons fluidos, que nos envolvem e envolvem a todos os irmãos que estão em sintonia conosco, em sintonia com Deus, o Pai Criador dos céus e da terra. Gratidão, ó Deus, pelas vossas bênçãos. E assim, vamos nos sintonizando e harmonizando a nossa mente e o nosso coração, e nos colocando à disposição dos bons espíritos, sob o compromisso de ser fiel, como uma carta viva do Mestre de Nazaré. Deus conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Vamos começar a nossa mensagem, a nossa reflexão da noite. O Evangelho como caminho para a ética. Mas antes a gente precisa saber o que é ética. E como Kardec não mencionou em suas obras sobre a palavra ética. E no lugar da palavra ética, tratou-se da moral. No livro 3º do Livro dos Espíritos, trata das leis morais. Então vamos fazer uma distinção entre a ética e a moral. Será que seria o mesmo sinônimo, a mesma compreensão? O que Kardec quis nos traduzir para a humanidade sobre as leis morais, a perfeição moral? O que isso significa para nós, espíritas, cristãos? Então vamos trazer aqui um entendimento do Mário Sérgio Cortella na obra Qual a Tua Obra? E ele diz assim, que de onde que vem a palavra ética? Ela vem da palavra do grego ethos, que até o século VI a.C. significava morada do humano. E a expressão domus em latim é uma tradução do grego ethos, que é o lugar onde habitamos. É a nossa casa. Bom, nesta casa não se faz isso, não se admite tal coisa. Então, ethos significa marca ou caráter. Qual seria a característica do que te marca? É o caráter. É o caráter. A ética a gente ouve muito hoje em dia assim, fulano não tem ética. O governador não tem ética, o político tal não tem ética, ou o cidadão não agiu com ética. Fulano, ele é antiético. O que será isso, né? Por que a gente usa essa palavra de que fulano não agiu de acordo com a ética? Ou por que será que tem códigos de condutas de ética orientando a um grupo de profissionais, de trabalhadores? O que é um guia de conduta ética?
Guia de conduta seria conduzir como agir, como fazer, para não contrariar as normas ou as condutas éticas. Muito bem. Será que nós temos ética? Será que nós agimos com ética diante da família, da sociedade, do trabalho, no ambiente religioso, na rua, em uma festa? Será que precisamos ter ética em todos os lugares? Será que agimos com ética dentro da nossa casa, onde as pessoas de fora não estão vendo? A ética, será que é para os outros verem? Até onde vai a ética? Ou por que eu tenho que agir com ética? O que é esse limite da minha forma de agir na sociedade? Tem 3 perguntas muito interessantes que diz assim: a ética é um conjunto de princípios e valores que a gente usa para responder 3 perguntas. Conjunto de princípios e valores. Quais são os meus princípios? Ou quais são os princípios que a coletividade elegeu como ético? Então, 3 perguntas. Eu quero, eu devo ou eu posso? 3 perguntas para nortear o âmbito da ética. O que eu quero? Eu devo? O que eu posso? Eu quero? Eu devo? Até onde vai o limite? E a moral? A moral seria a prática da resposta. Então eu tenho essas perguntas e quais seriam a prática da resposta? Então, são dilemas éticos que nós vivenciamos. Olha só, um certo secretário de Estado recebeu uma verba para o projeto da implantação do combate ao Covid. Mas era muito dinheiro. E ele, como secretário, gestor, achou que aquele dinheiro era dele. Veio 300 mil, ele tirou apenas 50 mil. Será que tem ética aí? Mas eram 300 mil, ele tirou apenas 50. Mas é assim, o que não é seu, não te pertence. Não é verdade? Mas isso é imoral? Para ele é imoral? Para nós é imoral? Nós é que determinamos o que é moral, o que não é moral? Então, a moral é a prática dessas respostas. Eu quero, eu devo, eu posso. Então, aí vem os dilemas éticos. Então, é assim, tem coisas que eu quero, mas não devo. Há coisas que eu devo, mas eu não posso. Há coisas que eu posso, mas não quero. E quando que a gente tem paz de espírito para resolver esses dilemas éticos? Quando a gente tem um pouco de felicidade. Quando aquilo que você quer é o que você deve e o que você pode. Todas as vezes que aquilo que você quer não é aquilo que você deve, todas as vezes que aquilo que você deve não é o que você pode, todas as vezes que aquilo que você pode não é o que você quer, você vive um conflito. E muitas vezes é um dilema. E como resolver esses dilemas diante do tema da nossa palestra, que é o Evangelho, o caminho para a ética? Quem escreveu o Evangelho, como nós vimos na mensagem de Chico Xavier há pouco, não foi Jesus. Foram os discípulos, foram os evangelistas, os que vieram depois. Nós somos carta-vivas do Cristo. Não houve o escrito pelo Mestre Jesus. Os que vieram depois escreveram os seus ensinamentos no coração. E quando a gente escreve essas cartas no coração, como bem nos traz Paulo de Tarso, aqui na carta aos Coríntios, quando a gente escreve no coração, transfigura no nosso corpo físico e nas nossas atitudes
como exemplo aos que vêm depois de nós, como exemplo vivo. Olha só a relevância de sermos cartas do Cristo. E sendo assim, nós podemos responder às perguntas. Quero? Devo? Posso? Quando eu quero, eu devo? Quando eu posso, eu devo? Ou se eu devo, eu posso? Seriam os limites das nossas atitudes diante dos conflitos, dos dilemas éticos que encontramos. Mas como dissemos no início, nas obras de Allan Kardec, não se menciona a palavra ética, que é esse conjunto de princípios e valores que norteiam a nossa conduta. Mas a moral é a prática, é a realização, é o agir, é a vontade. E como eu devo agir para ter a paz, a felicidade? É ter a consciência tranquila, é fazer o bem, Porque Allan Kardec, quando nos orienta sobre a perfeição moral, tem uma pergunta lá, 918, caracteres do homem de bem. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. Quais são as leis de Deus? Quais são as leis de Deus? Elas estão escritas na consciência. E quando a consciência está perturbada, culpada, ela não tem paz, ela não tem felicidade. Quando a consciência está tranquila, está em paz, é que a pessoa agiu como um homem de bem, agiu fazendo o bem, sem interesse, desinteressadamente. E quando que eu vou agir desinteressadamente? Vamos fazer uma relação com o nosso trabalho. Eu realizo o meu trabalho, eu cumpro o meu dever, eu obedeço o meu chefe. Eu sou uma exímia funcionária. Mas no final do mês eu tenho uma troca, eu tenho uma contrapartida. Eu recebi um salário em troca dos meus serviços realizados. Eu fiz o bem, bem feito, mas não o bem desinteressado. Quando eu ajudo alguém que eu não vou ter nada em troca, eu fiz o bem pelo bem, eu ajudei uma pessoa com fome, eu ajudei uma pessoa doente, eu orientei uma criança, orientei a sua mãe com os meus conhecimentos, se eu for uma profissional da área da psicologia, da medicina. Não cobrei nada, não recebi nada, eu fiz pela bondade, pelo amor, pela alteridade, de se colocar no lugar do outro e ser alguém, a carta viva de Cristo, que se coloca no lugar do outro e sente o sofrimento do outro. Não recebi nada, nada de valor. Eu tenho filhos, eu amo os meus filhos, minhas filhas, eu trato bem, eu cuido, faço comida, oriento nos estudos, levo na escola. Quando está doente, a gente está à beira da cama, dando os medicamentos, pagando o médico, levando ao médico, cuidando, protegendo. É desinteresse? Não, porque são as minhas filhas. Elas moram comigo, foram geradas por mim, eu quero o melhor para elas. Mas tem algo em troca, é o bem-estar das minhas filhas. Mas se eu cuidar dos filhos de outros,
órfãs, viúvas, abandonadas, doentes, que não têm condições mínimas de sobrevivência, nem do alimento, do remédio, do material escolar, de uma moradia. É desinteresse, porque não é meu filho, não é meu amigo, não conheço. É desinteressadamente. Às vezes a gente faz o bem. Eu faço bem com meus filhos, no meu trabalho, na sociedade. Eu faço bem. Porque o homem de bem é um homem ético. Porque ele tem princípios e valores que a sociedade regulamentou como sendo uma conduta aceitável naquela sociedade. E muitas vezes também temos que considerar as circunstâncias daqueles valores e princípios, porque elas mudam de tempo e no espaço. Os valores que tínhamos já 100 anos atrás não são os mesmos de hoje. Os valores que eu tenho aqui no meu país, no Brasil, não são os mesmos da Arábia Saudita, do Afeganistão, da Alemanha. São costumes e morais diferenciadas. O que é permitido em determinada região não é permitido em outra. As condutas modificam geograficamente de espaço e tempo. As mulheres não poderiam votar há muitos anos atrás. Hoje elas podem votar. Hoje elas podem usar, aqui no nosso país, vestimentas por causa do calor, roupas curtas. Em outros países, apenas roupas, fechadas, compridas, que não mostrem nenhuma parte do seu corpo, não é permitido. Então são regrinhas de cada momento, de cada circunstância, de cada tempo e de cada espaço. Mas tem uma regra geral, porque estamos num mundo globalizado, E a honestidade, o amor ao próximo, se colocar no lugar do outro, é para todos os humanos. E quando Jesus trouxe à Terra a sua mensagem para que o homem encontrasse a felicidade, ele trouxe, resumindo a sua lei, na carta das bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E bem-aventurados que sofrem a perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. E bem-aventurado vós agora que tendes fomes, pois sereis saciados. Sois felizes vós que choram, pois rireis. As bem-aventuranças nos trazem o que Cristo quis mostrar para a humanidade, de que é importante que compreendamos que o reino dos céus não é deste mundo, mas o reino dos céus está no coração de cada um, no seu comportamento. E para sermos éticos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos que primar pela justiça e agir com força de vontade de sermos cada dia melhores, de pensar no coletivo. Não existe ética sozinho. A ética é no relacionamento com o outro, é nas relações humanas. Vou contar uma historinha aqui que chama-se A Fábula da Coletividade, também do filósofo Mário Sérgio Cortella, do livro Qual Tua Obra. Uma senhora, ela vivia numa pequena chácara e tinha alguns animais, uma vaca, um porco e uma galinha. E lá ela tinha muito milho guardado, E havia um rato que morava lá. Esse rato vivia sossegado, até que um dia a mulher resolveu colocar uma ratoeira dentro da tulha, dentro onde ficava o milho, O rato saiu desesperado, correu até a vaca. Vaca, nós estamos com um problema sério. A mulher colocou uma ratoeira lá dentro da tulha. A vaca deu uma risada. Como nós? Você já viu ratoeira pegar vaca?
Eu não tenho nada a ver com isso. Isso é problema seu, rato. E saiu ruminando. O rato correu até o porco. Porco, nós estamos com uma encrenca danada. A mulher colocou uma ratoeira lá. Que é isso? Eu estou aqui bem longe, isso não vai me pegar, não. Ratoeira não pega porco. Olha meu tamanho, olha o seu. Problema seu. O rato, atônito, correu para a galinha. Galinha, galinha, nós estamos com um problema sério. Pelo amor de Deus, eu já estou com problema por aqui. Você ainda vem me torturar? O máximo que posso fazer é rezar por você, rato. Mas tem uma ratoeira lá. Mas isso não é comigo. Não é, é com você. O rato foi embora desanimado e à noite todos dormiram e de repente, splaft, a ratoeira desarmou. Todos correram para olhar e inclusive o rato. Era uma cascavel que tinha sido pega na ratoeira. A mulher se levantou e foi tirar a ratoeira e tomou uma picada da cascavel. Foi levada ao hospital já quase morrendo. Foram 20 dias de recuperação e na volta precisava restabelecer a saúde na chácara. Qual a melhor comida para a saúde? Canja. Lá se foi a galinha. Depois de um mês, resolveu dar um almoço com feijão tropeiro para os parentes que vieram de longe e estava ajudando na cura da mulher. E lá se foi o porco. A questão é que o tratamento tinha ficado caro e aí tiveram que vender a vaca para o açougue. Moral da história. A ratoeira que aparece ali no canto pode não te pegar no primeiro momento, mas os efeitos dela são fortíssimos. Em certos momentos, a nossa arrogância é tamanha que consideramos que somos proprietários do planeta. E alguns se consideram egoístas, orgulhosos e individualistas. O que eu tenho com isso? Nós vivemos numa sociedade coletiva de que precisamos primar pela nossa conduta e preocuparmos com o outro, não sermos egoístas, fazer o bem sempre. Quando algo acontece com o outro, cuidado, porque a gente também pode ser atingido pelos efeitos do que acontece com o outro ou em outros lugares. Então, nós não podemos ficar acomodados, com preguiça, egoístas, e não dizer, não tenho nada com isso. No final, atinge a todos nós. Então, a ética é uma conduta ética cristã. É a conduta de amor ao próximo, de fazer o bem pelo bem, de respeito ao outro, de compreensão, de não pré-julgamento ao outro. Usar o nosso livre-arbítrio para agirmos conforme os ensinamentos de Cristo. Então, vamos refletir aqui na mensagem trazida pelo Evangelho de Jesus, praticarmos a nossa caminhada para galgarmos a perfeição e agirmos como homem de bem. No Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, tem as orientações necessárias para a nossa renovação enquanto ser espiritual. Vamos então encerrando e agradecendo a Deus pela oportunidade da reflexão da noite e que nos auxilia na nossa transformação de ser imortal. E que Deus nos abençoe, que nos envolva com o seu amor e que os bons espíritos nos auxiliem e que Jesus seja o nosso guia, a nossa bússola para orientar a direção da luz, para um dia sermos espíritos perfeitos. Deus conosco, hoje, amanhã e sempre.